Imagine por um instante que esse vídeo pode ser um dos últimos que você vai assistir online. Não é exagero, é um aviso que vem direto do espaço. Algo está acontecendo acima de nossas cabeças. Silenciosamente, longe dos nossos olhos, o Sol está se comportando de uma forma que nem mesmo os cientistas conseguem prever com precisão. O céu continua azul, os dias seguem normais, mas há uma tempestade se formando. E ela não tem nuvens, raios ou trovões, ela tem algo muito mais poderoso. Partículas invisíveis capazes de silenciar o mundo inteiro com um único sopro de energia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho. Mas antes, dê aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e segue o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Vamos lá! O que você faria se ao acordar amanhã o Wi-Fi simplesmente não existe mais? Nada de redes sociais, de vídeos, de e-mails ou mensagens? O celular não funciona. O GPS te abandona. Até os micro-ondas se recusam a ligar. Parece um enredo de ficção científica, mas é uma possibilidade científica real. E o mais assustador, tudo pode acontecer sem aviso, sem tempo para nos preparar. Estamos tão conectados, tão dependentes que esquecemos de um detalhe básico. Nossa tecnologia é frágil, muito frágil. Nos últimos minutos você vai descobrir por que a próxima tempestade solar pode ser o gatilho para um dos maiores apagões digitais da história. E o que é mais perturbador, talvez ela já esteja a caminho nesse exato momento. Você está pronto para entender como tudo isso pode acontecer? E o que ainda podemos fazer para evitar esse colapso? Nos últimos meses, os olhos mais poderosos da astronomia se voltaram para a nossa estrela-mãe com uma atenção incomum. O telescópio solar Daniel K. Inouye, o maior já construído, capturou imagens impressionantes da superfície do Sol. O que ele revelou deixa os cientistas em alerta. Imensas manchas escuras surgiram sob o brilho escaldante da estrela, como cicatrizes visíveis de uma força que está prestes a ser liberada. Essas manchas não são apenas manchas visuais, elas indicam regiões de altíssima atividade magnética. E onde há magnetismo extremo, há risco de explosão. Essas regiões instáveis podem provocar o que os especialistas chamam de ejeções de massa corona. Gigantescas nuvens de gás eletricamente carregado arremessando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Imagine o Sol cuspindo uma onda de plasma de tamanho de vários planetas em nossa direção. Parece coisa de filme, mas é ciência pura. E esse comportamento não é evento isolado. Estamos nos aproximando de um dos períodos conhecido como máxima solar, um ponto mais intenso do ciclo de atividade solar que se repete a cada 11 anos. E por que isso importa? Porque enquanto maior a atividade do Sol, maior a chance de se disparar uma tempestade devastadora contra a Terra. Estamos em plena escalada, rumo ao auge desse ciclo, e tudo indica que os próximos anos, especialmente até 2028, serão os mais perigosos das últimas décadas. A pergunta que não quer calar: e se o próximo pulso do Sol for forte o bastante para quebrar as engrenagens digitais do nosso mundo? Quando você ouve a palavra tempestade, provavelmente imagina raios cortando os céus, trovões estrondosos e nuvens escuras carregadas de chuva. Mas fora da Terra, o conceito de tempestade é muito mais selvagem e silenciosamente destrutivo. No Sol, uma tempestade significa uma explosão brutal de energia. Estamos falando de bilhões de toneladas de partículas superaquecidas lançadas no espaço como uma tsunami de fogo invisível. Essas partículas viajam a velocidades absurdas, varrendo tudo o que encontram no caminho.
inclusive talvez o nosso planeta. Essa tempestade não molha, mas queima. Não faz barulho, mas apaga sinais. Chamadas de tempestade solar, ela é causada por erupções violentas na superfície do Sol, que disparam fluxos de radiação e partículas muito carregadas. Quando essas partículas se chocam com a atmosfera da Terra, o impacto pode ser devastador para nosso sistema tecnológico. Imagine uma bomba eletromagnética natural, só que milhares de vezes mais poderosas e vindo direto do coração do sistema solar. E o mais assustador? Essas tempestades não são raras. Elas acontecem com uma frequência maior do que se imagina. A maioria é bloqueada pelo campo magnético da Terra, mas basta uma falha, uma única ejeção direcionada diretamente para o nosso planeta para causar um blackout em escala global. Estamos à mercê de uma estrela que, apesar de parecer estável, pode a qualquer momento soltar um espirro cósmico com potencial para desligar o mundo. Mas como exatamente isso pode afetar nossos aparelhos e redes? É isso que você vai descobrir no próximo bloco. Você já parou para pensar que em nossa vida como ela está conectada o tempo todo? Da mensagem do celular ao pagamento no cartão, tudo passa por satélites, cabos, sistemas que funcionam em silêncio até que algo os atinja. E esse algo pode ser direto do Sol. Quando uma tempestade solar atinge a Terra, as primeiras vítimas são justamente os satélites e as redes de comunicação. Sinais de GPS ficam imprecisos, transmissões caem, voos são redirecionados e a internet pode simplesmente sumir. É como se alguém puxasse o fio invisível que liga o mundo. Mas não é só isso. Essas partículas solares podem literalmente fritar componentes eletrônicos. Satélites em órbita podem sofrer danos permanentes e estações de energia na Terra podem receber cargas tão intensas que os transformadores explodem como se fossem sobrecarregados de dentro para fora. Sistemas de navegação de aviões, redes bancárias, servidores de hospitais, bolsas de valores, tudo corre risco de colapsar em cascata. Um único pulso solar forte é o suficiente, pode causar bilhões de prejuízo. Algo ainda pior, o silêncio digital. Agora imagine esse impacto chegando sem avisar. Seu celular não funciona, os semáforos apagam, o avião que deveria pousar não sabe mais a sua localização e pode estar ali no meio do caos tentando entender o que aconteceu. A pergunta que fica é: já passamos por algo parecido antes? A resposta vem do passado e ela não é nada animadora. Parece coisa de ficção, mas um apagão causado pelo espaço já atingiu o mundo real. Em 2025, vários países da Europa mergulharam repentinamente na escuridão. França, Espanha, Portugal enfrentaram uma pane elétrica colossal. Trens pararam nos trilhos, aeroportos ficaram sem controle, semáforos desligaram e o caos tomou conta das ruas. No início, todos pensaram em falha técnica, talvez um ataque cibernético, mas os relatórios iniciais revelaram algo muito estranho. Uma vibração atmosférica induzida. Algo raro e quase nunca visto. Essa vibração é como se um eco invisível que percorre os cabos de energia enquanto há alterações extremas na atmosfera. Pode ser causada por mudanças abruptas de temperatura, umidade ou, segundo algumas investigações, por uma intensa tempestade solar. Quando essas ondas eletromagnéticas interagem com a linha de transmissão, o resultado pode ser devastador. Rompimento de isoladores, sobrecarga de sistemas e uma reação em cadeia difícil de controlar. Foi como se a Terra tivesse respirado fundo e nesse suspiro desligaste parte do continente. Milhões de pessoas foram afetadas. Hospitais operaram no escuro, dados se perderam, empresas pararam.
E tudo isso pode ter começado a 150 milhões de quilômetros de distância, com uma simples explosão na superfície solar. Se isso já aconteceu em países com infraestrutura robusta, o que poderia acontecer em lugares menos preparados? E o mais importante, será que essa foi a última vez? Ou só o começo? Se você acha que as tempestades solares são novidade, é porque ainda não ouviu falar do evento Carrington. Em 1959, o astrônomo britânico Richard Carrington observou uma gigantesca explosão na superfície do Sol, algo incomum até mesmo para os padrões da época. Dias depois, uma tempestade geomagnética sem precedentes atingiu a Terra. Linhas de telégrafo em todo o mundo começaram a disparar faíscas, operadores levaram choques e até estações pegaram fogo. Era como se uma força invisível estivesse tentando silenciar o mundo. E conseguiu, pelo menos por alguns dias. O mais assustador é imaginar esse mesmo fenômeno acontecendo hoje. Naquela época, a principal forma de comunicação era o telégrafo. Hoje dependemos de algo infinitamente mais delicado. Internet, satélites, redes digitais interconectadas. Se o evento Carrington se repetisse agora, os danos seriam incomparáveis. Centenas de satélites poderiam ser desativados, redes de energia colapsaram e bilhões de pessoas perderiam acesso instantâneo à comunicação, algo que nem sequer existia no século XIX. E o Carrington não foi o único. Em 1989, no Canadá, uma super tempestade solar derrubou a rede elétrica de Quebec. 6 milhões de pessoas ficaram no escuro por mais de 9 horas. O motivo? Correntes induzidas por uma explosão solar tão intensa que os transformadores simplesmente não suportaram. A história já nos mostrou o que pode acontecer. A questão é, será que aprendemos o suficiente com o passado? Ou vamos repetir os mesmos erros do futuro? Você pode estar se perguntando, ok, mas essas coisas acontecem lá no hemisfério norte, não é? O Brasil não está meio fora dessa rota? Em parte, sim. O campo magnético da Terra atua como um escudo natural e ele é mais forte nas regiões próximas ao Equador, onde o Brasil está. Por isso, países mais ao norte, como Canadá, Rússia e Escandinávia, tendem a sofrer mais com os impactos das tempestades solares. Mas existe um detalhe que poucos conhecem e que muda tudo. Aqui bem em cima da gente está a chamada anomalia magnética do Atlântico Sul. Um nome bonito para um problema sério. Nessa área, o campo magnético da Terra é mais fraco do que deveria ser. É como se um escudo tivesse uma rachadura bem no nosso quintal. E isso significa que mesmo fora das zonas críticas, o Brasil está sim mais vulnerável do que outros países da mesma faixa geográfica. Satélites que passam por essa região precisam de proteção extra. Alguns chegam até a desligar temporariamente seus sistemas ao cruzá-lo, tudo para evitar danos. Agora pense, se uma tempestade solar mais intensa atingir a Terra e coincidir com a anomalia sobre o Brasil, as consequências podem ser muito piores do que imaginamos. Linhas de transmissão podem receber descargas inesperadas, transformadores podem superaquecer, e regiões inteiras podem entrar em colapso elétrico. Não é questão de pânico, é ciência. E mesmo que as chances sejam baixas, elas existem. A pergunta que fica é, o que está sendo feito para prevenir esse possível cenário? Em 2022, um dos homens mais ricos e influentes do planeta sofreu uma derrota cósmica. Elon Musk, conhecido por seus foguetes, carros elétricos e ambições interplanetárias, lançou dezenas de satélites da rede Starlink em direção à órbita da Terra. Tudo parecia milimetricamente calculado, mas havia um problema invisível. Uma tempestade solar inesperada atravessava o espaço no momento do lançamento. Resultado?
uma chuva brilhantes nos céus do Caribe. Nada menos que 40 satélites foram destruídos, utilizados antes mesmo de cumprirem sua função. Esse evento virou manchete no mundo todo e serviu como um alerta muito duro. Mesmo com bilhões investidos, tecnologia de ponta e as mentes mais brilhantes por trás do projeto, ninguém conseguiu impedir a fúria do Sol. As partículas carregadas alteraram a densidade da atmosfera, aumentando o arrasto nos satélites e fazendo com que esses literalmente despencassem de volta à Terra. É como se o Sol tivesse dito: não importa o quanto vocês avancem, ainda sou eu quem dita as regras por aqui. O mais assustador é que esse não foi um evento extremo. Foi uma tempestade solar moderada e já causou esse estrago, imagina. Agora, o que poderia acontecer com milhares de satélites funcionando simultaneamente, conectando bancos, hospitais, aeroportos e sistemas militares? Se uma simples mudança na atividade solar derrubou o império de Musk por alguns minutos, o que uma super tempestade seria capaz de fazer com o resto do mundo? Pense rápido. Quanto tempo você conseguiria viver sem internet? Um dia? Uma semana? Agora, tire também a energia elétrica, os bancos, os GPS, os aplicativos de comida, a água encanada controlada por sensores automatizados. O mundo moderno é como um castelo de cartas apoiado em círculos invisíveis. E se uma tempestade solar realmente colapsar tudo isso, nós estaríamos preparados? A resposta, infelizmente, parece ser um retumbante não. Em poucas horas sem energia, supermercados viram campo de batalha, hospitais entram em colapso, e a comunicação volta a depender da voz, do papel e do contato físico. Os mais jovens sequer viveram um mundo onde era preciso lembrar números de telefone ou escrever endereços à mão. Empresas param, dados se perdem e uma simples ida ao supermercado pode virar uma missão arriscada. Não é só uma questão de conforto, é sobrevivência. Nossa dependência tecnológica chegou a um ponto onde um único pulso solar pode derrubar tudo. O mais paradoxal é que vivemos em plena era da informação, mas não nos preparamos para o mais básico e o se ficarmos sem conexão e se o mundo digital desaparecer, mesmo só por alguns dias. Como vamos encontrar informações, nos comunicar, proteger nossas famílias? É hora de parar de perguntar se pode acontecer e começar a perguntar quando e principalmente o que fazer quando acontecer. Se o mundo digital parasse hoje, o que você teria salvo? Essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa geração. Imagens, contatos, documentos, memórias, tudo armazenado na nuvem, dependente de uma rede invisível que pode evaporar numa simples explosão solar. Por isso, a primeira dica é básica, mas essencial. Faça cópias físicas do que é importante. Use HD externos, pendrives, imprima o que for necessário. Parece exagero, até o dia em que a tela do seu celular disser apenas sem conexão. Outra medida inteligente é montar uma pequena rede local com alguns roteadores ou um pouco de conhecimento, se você pode aprender. Ironicamente, em tutoriais no YouTube, dá para criar uma intranet caseira, onde dispositivos se comunicam entre si, mesmo sem internet global. Além disso, mantenha à mão itens analógicos que pareciam esquecidos, lanternas, cadernos, pilhas, rádio AM, FM e mapas de papel. E claro, um power bank carregado pode ser mais valioso do que ouro em um apagão tecnológico. No fim das contas, talvez o maior aprendizagem seja esse: não podemos controlar o Sol, mas podemos nos preparar. Enquanto os cientistas seguem observando cada pulso dessa estrela colossal,
Nós aqui embaixo precisamos lembrar que toda era tem o seu ponto frágil. E o nosso é a conexão. Salve esse vídeo, compartilhe com quem vive grudado no Wi-Fi e me responda com sinceridade. Quanto tempo você acha que conseguiria viver completamente offline? Até lá, permaneça alerta e conectado, enquanto ainda for possível. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto. Até a próxima!